Olha, a gente está aqui com essa matéria aqui, deixa eu ver aqui se abre nossa internet. E lá em Belo Horizonte, né, em BH, uma empresa demite um homem por celebrar a morte aqui também chamando de ativista, né, ativista americano. O deputado Nicolas Ferreira também se envolve na polêmica e condenou o homem que escreveu que Charles Kirk já vai tarde e depois apagou o comentário. Né? Essas repercussões. Mas, gente, olha só. Quem matou esse rapaz, esse Charles Kirk, foi um filho de um xerife. Você vê a foto dele quando criança, desse jovem, que também é lamentável, um jovem de 22 anos. Um jovem de 22 anos também acabou com a vida. Matou um e acabou com a vida. Porque não vai sair mais da cadeia tão cedo, né? É, eu não sei se é verdade, mas eu vi umas informações que o presidente dos Estados Unidos estava querendo pena de morte, né? Pena de morte para Olha. ele. Tem dois casos emblemáticos lá nos Estados Unidos, muito famosos, que é esse aqui, olha. O agressor do marido de Nancy Pelosi é condenado a 30 anos de prisão nos Estados Unidos. Quem é a Nancy Pelosi? Paul Pelosi, marido da deputada democrata. O cara tinha 84 anos. Ele foi agredido com um martelo por um invasor que entrou na residência deles na Califórnia em 2022. Na ocasião, o agressor que estava sob custódia perguntou: cadê a Nancy? Aos berros, antes de atacar Paul. Ele pegou esse senhor de 82 anos de idade, Roberto, com um martelo e largou o martelo na cabeça do velho. Está preso condenado a 30 anos. Adivinha o que o Charles Kirk faz nos Estados Unidos? Faz uma campanha para anistiar. Chama ele de patriota. Porque ele foi atacar o marido de uma parlamentar do Partido Democrata. Outro caso emblemático nos Estados Unidos. Caso George Floyd. A morte de um homem negro foi filmado. Foi uma morte filmada. O cara tá lá rendido no chão, o policial branco, só com o joelho nas costas do cara, impedindo a respiração. Cara, não tô conseguindo respirar. Todo mundo se lembra disso, né? FBI investiga a morte em Minneapolis, né? Vídeo filmado por testemunha mostra George Floyd, de 40 anos, imobilizado no chão, dizendo não consigo respirar. Aí ele é morto, o policial depois é condenado, pois o Charles Kirk defende anistia para esse policial, porque, segundo ele, quem matou o George Floyd não foi o policial, foi o joelho dele, porque ele estava resistindo à prisão, não sei o que, papapá. Defende o fundamentalismo cristão, a supremacia branca. Então, olha, a gente aqui não defende a morte de ninguém. Muito longe disso. Agora, o que existe é um total acovardamento. Está aqui, ó, a Rede Globo publica a matéria, está aqui, ó, Globo, vice-chefe da diplomacia dos Estados Unidos, manda cancelar a visto de brasileiro que celebrou a morte de Charles Kirk, um médico. O cara que é médico já devia não fazer isso, porque vai contra até o juramento da profissão, né? O médico. Mas por que as pessoas têm essa reação, Roberto? Por que será? Extremistas também. Não, porque o pior de tudo é isso, né? Que o extremismo, a pessoa não pode cair na onda disso aí. Porque a gente tem um extremista. Eu vou ser extremista também? Não. Nós estamos precisando dar um basta nisso no mundo. Mas está muito longe de se dar um basta nisso. Porque gente incentivando, né? E a censura, que acabaram um órgão de imprensa como é a Rede Globo e tirar do ar uma reportagem. Tirar do ar uma reportagem. Deve estar com medo, né? Porque qualquer coisa, os Estados Unidos está revogando visto, está aplicando a lei Magnitsky, né? Ameaçando a justiça brasileira, agindo contra. Esse cara que morreu, esse Charles Kirk, era amigo do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, defendia as tarifas contra o Brasil, né? Que os Estados Unidos tomassem medidas duras contra o Brasil.
Olha, é muito complicado isso. E o deputado Nicolas Ferreira está incentivando isso. E nos grupos de WhatsApp, colocando que a esquerda matou o quê? Esquerda coisa nenhuma. O jovem de 22 anos não tem militância política, não era afiliado a nenhum partido. Ocorre que a sociedade americana é uma sociedade doente, porque lá tem mais arma do que a gente. Todo santo dia se invade colégio nos Estados Unidos, se mata gente, atirador em tudo quanto é lugar, abre uma rajada de fuzil. Quer dizer, quantos e quantos casos? Tá lá o cara numa universidade estadual, Utah, que é um estado americano, que quase 80% do povo lá é mormon. Lá é difícil ter até a esquerda, um lugar onde 80% da população é mormon. É complicado, né? Para quem sabe o que é mormon, né? O que representa, o que significa. Então e o pior é que aqui no Brasil tem os adeptos, né? Os que querem reproduzir aqui na nossa sociedade essa violência toda que vem dos Estados Unidos. Agora, o paradoxo, né, é isso, né? O cara, ele vive defendendo liberdade para dizer o que quer. Ele, né? Porque na hora que os outros falam e não gostam, não, viu? É verdade, né? Ainda mais se tratando deste caso, né? Teve algumas pessoas que estiveram, né, comemorando, né, a morte desse ativista, né, aliado do presidente dos Estados Unidos, e alguns, né, teve até que se retrataram, uns que eu, inclusive de esquerda, que eu já considero como extremistas, porque a partir do momento que você comemora a morte de um extremista, por mais que ele fosse um extremista, também comemorado da mesma forma, né, como foi o caso do Peninha, né, escritor, comemorou. Já o médico, ele fez um comentário infeliz, né, bem infeliz da parte dele, né. Esse então, não vai mais para Disneyland. Isso aí tá despachado, né. Do Mickey, do Pato Donald, do né? Pateta. Isso aí não vai mais não. Agora, comemorar, como eu sempre falo aqui, pelo menos eu não sou nem a favor de esquerda, nem de direita, mas infelizmente hoje o mundo está polarizado. Infelizmente é daí para pior. Pelo andar da carruagem aqui no cenário mundial, o mundo está polarizado. Em algumas partes do mundo está tendo guerras, né, revolução, digamos assim. A exemplo acho que foi na Sérvia outro dia, também teve no Nepal, e aqui no Brasil também teve no começo do ano. Então o mundo 2023, né? 2023, isso. O mundo está totalmente polarizado, né? Então isso acaba adoecendo as pessoas, porque acaba formando extremistas, né? Seja de esquerda, de direita, e só quem vai perder é a população. Perder é todo aquele que muitas das vezes tem pessoas que têm medo de tomar partido, né, por causa do extremismo. Você vê esse jovem que matou o quê? Ele tem as fotos dele criança visitando exposição de armamento, ele com a metralhadora maior do que o menino brincando com um metralhador. Porque olha, a pessoa dessa tem extremo preparo, a pessoa para acertar um tiro a quase 200 metros de cima de um telhado, do cara debaixo de uma tenda, no meio do sol, né? Acertar um tiro no pescoço. Ele atirou demais durante a vida dele toda, ele treinou demais. É verdade, eu estava até vendo uma reportagem que de acordo com o governo americano, nos registros eleitorais, ele não votou no dia se ele era de esquerda, de direita. A família, né, relatou que ele andava espalhando ódio, né, e disseminando ódio, assim, quando se tratava do rapaz que acabou perdendo a vida, né, o Kirk. Então, o Kirk. Isso, o Kirk. Então a gente vê que o extremismo, ele acaba adoecendo as pessoas, né? No caso, ninguém sabe se ele era de direita ou de esquerda, né? Porque ele não nem votou. Soubesse o que é isso. Direito, né? É verdade. Então
tá aí, né? Essa polarização tá adoecendo as pessoas. E aqui no Brasil também tá do mesma forma. Ainda mais agora com esses últimos acontecimentos políticos, as pessoas estão ficando loucas, né? A gente vê agora o caso do Nicolas Ferreira, tá brigando aí com o Whindersson Nunes. Já faz 3 dias que estão brigando aí pelo X, né? Um coloca uma coisa, o outro coloca, enfim, tá ficando uma baixaria. Ele tá achando ótimo isso, ele gosta, né? Agora, é lamentável esse tipo de clima, né? E o pior é prejudicar os trabalhadores.